Boa noite, meus queridos irmãos. Como sempre, estamos realizando o trabalho espiritual do Recanto de Interlagos. Graças ao amparo do nosso Mestre Jesus, ao nosso grandioso Pai de toda a vida. A equipe espiritual de benfeitores que vem nos auxiliar nesta elaboração deste trabalho, deixamos gratidão imensa por eles estarem nos assistindo, nos orientando. E vamos à leitura da mensagem recebida por voz direta no Templo do Cristianismo Espírita, como sempre, né? Que a gente tem que ler na íntegra. Então, essa mensagem foi escrita ou dita no dia 13 de abril de 1979 por irmão Ulisses. Ele diz: boa noite. Ontem, Hospital de Interlagos, hoje, Recanto de Interlagos. Duas magnas orações, duas imagens de fé idealista, fé aprofundada no chão, devolvida ao ar, como ideal das raízes, às frondosas ramadas desta árvore de fé. Surgem os frutos fecundos da caridade em forma de esperança àqueles que, quase no final da perseguição corpórea, anseiam pelo calor humano. Fé, esperança, caridade. Quando a fé se irmana à esperança e a esperança se junta à caridade, esse trímero se configura uno no Recanto de Interlagos. E o Recanto de Interlagos aí está, de portas abertas a tantos quantos a ele queiram entrar. Entanto, ninguém, desde que de boa vontade entrou, se poderá furtar ao trabalho dignificante de acolitar, quer dizer, de ajudar aos que a ele venham a habitar. Para que tal ordem seja harmoniosa, há a necessidade de definir cargos diretivos a essa comum, ampla e única conjuntura, todas as forças da mente e do coração. Assim, na personalidade do atual presidente, cujo nome antecede grandes ações, hão de anteceder feitos notáveis dos substituintes vice-presidente, como amorosa e devotadamente se houverem outros em outras eras. Abram seus corações a Jesus, para que Ele neles possa morar. Que Deus abençoe a todos. Assim o irmão Ulisses encerra a mensagem deste dia. Agora, o que o irmão Ulisses está querendo dizer? Ele está querendo nos esclarecer que a fé se junta com a esperança. E a esperança se une à caridade. E como analogia, entendamos sobre a união da mente com o coração. Assim, toda obra se edifica, toda obra se faz. Então, abrir o coração ao Mestre Jesus para nos fortalecer nessa obra do fazer, esse fazer como sendo o resultado de uma atitude de caridade. Então, ele encerra essas palavras nos ensinando para nós fazermos a reflexão. Com esta mesma alegria, vamos receber o passe virtual de hoje. Vamos dar início ao nosso passe e fluidificação das águas. Coloque um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual. Sente-se confortavelmente, fechando os seus olhos, retirando dos pensamentos as preocupações diárias. Respire lenta e profundamente,
deixando todo o seu corpo relaxar. Mentalize em torno de si energias divinas e luzes suaves e coloridas e rogue a Deus a presença do seu protetor espiritual. O passe inicia-se com a limpeza da alma, onde todas as impurezas, pelas aflições e estresses da vida presente, pela ansiedade, preocupações e incertezas com o futuro. Visualize os amigos espirituais em torno de si, aplicando passes magnéticos de limpeza, higienizando o seu corpo espiritual. Mentalize seus pensamentos negativos e os sentimentos deprimentes sendo retirados neste momento. Imagine agora os mentores espirituais aplicando as poderosas luzes divinas para o fortalecimento de sua mente e suas emoções. Receba agora energias de coragem e fortalecimento interior, ondas mentais de serenidade e segurança. Sinta a força dessas energias divinas, trazendo confiança em si mesmo e a capacidade de controlar as suas emoções. Mantenha pensamentos elevados e, ao menor sinal de um pensamento infeliz, faça uma prece pedindo auxílio dos benfeitores espirituais. Receba este passe da equipe espiritual do Recanto de Interlagos e do amor de Jesus intercedendo por todos nós. Nesse instante, vamos sentindo que o amor de Deus penetra e enche todo o nosso corpo, toda a nossa mente, ocupando todos os espaços. E assim, vamos fazer a nossa oração. Nada falta para nenhum filho. O Eterno Pai concede tudo na medida de cada um. E as minhas medidas agora é a generosidade com que perdoo o inimigo, o indivíduo que passou por mim e mostrou as minhas intolerâncias, as minhas limitações. Liberta aos outros do julgamento, os críticos do meu lamento, os agressores do meu sofrimento. Liberto dos olhos dos outros, da boca alheia, do palco das mentiras, para ficar na minha verdade interior. Não sou como todos e não preciso ser. A vida que é para os outros não tem que necessariamente ser a minha. Não tenho medo. Quero dizer bem claro ao universo que eu não tenho medo de ser único, a ser muito feliz na Terra, a ser muito rico na terra, a viver na chuva de bênção constante do universo. Que assim seja, em nome de Deus Pai, em nome de Jesus, da fonte de amor e de luz. Gratidão. Se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa
de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Oh, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal. É um prazer ter você aqui comigo. Hoje eu quero comentar sobre um vídeo que está se tornando bastante popular. É aquele que eu falo sobre o poder das palavras positivas. Ou, como eu gosto de falar, palavras de poder. Ali eu falei de algumas palavras, como utilizar, como alavancar o seu estado mental. As pessoas se interessaram bastante. Mas eu queria acrescentar alguma coisa. Falar. Isso funciona realmente? Isso é autoajuda? Isso é alguma coisa mística? Não, eu quero falar sobre a fundamentação científica das palavras de poder. Na área da psicoterapia, se usa muitas técnicas para trabalhar a mente, trabalhar os problemas, os estados emocionais, com resultados cabalmente demonstrados pela pesquisa, pela experiência. Porém, eu quero falar para vocês sobre uma nova ótica com relação a algumas técnicas terapêuticas, que sempre foram muito utilizadas. Nós temos referências, por exemplo, eu já falei em algumas palestras, sobre Viktor Frankl, que é o pai da logoterapia, que falava uma palavra específica chamada coisificação, que posteriormente Susan Fiske, uma neurocientista, demonstrou que não era apenas o artifício mental, e sim também uma ação a nível neurológico. Eu gostaria de falar como é que funciona a questão das palavras positivas, das palavras de poder, o que realmente acontece e por que elas são eficazes. Toda vez que nós pensamos, nós produzimos algo físico, porque pensar, quando você, ato mental,
ele acontece no cérebro, que é uma coisa física. Quando ele acontece no cérebro, uma série de reações biológicas acontecem. Então, cargas elétricas se modificam, reações químicas acontecem, uma série de fenômenos físicos, objetivos, biológicos estão acontecendo. Logo, um pensamento, que é uma coisa mental, tem uma produção física, ou seja, mente e cérebro. Então, eles andam juntos. Numa animação, que vai estar no card aí para vocês, eu falo a respeito sobre aspectos, influências materiais e influências espirituais. Então, quando você está falando de mente, está falando de cérebro, estamos falando de produção espiritual e produção física. Em determinados momentos da nossa evolução, você não consegue separar uma coisa da outra, tá? O cérebro influencia a mente influencia o cérebro. É uma coisa que não pode ser separada. Onde o espírito começa, onde começa o corpo. Por isso, na codificação, chama-se alma, que é o subproduto da interação espírito-matéria. Então, o cérebro, ele é responsável, sim, por estados mentais, assim como a mente pode afetar respostas físicas. Mas existe uma pesquisa que explica a ação de pensamentos sobre as células orgânicas. Não estamos falando de processos místicos ou espirituais. Por exemplo, toda vez que você tem um pensamento e que esse pensamento gera uma determinada emoção, um determinado sentimento, uma emoção, você tem uma química relacionada a esta emoção. Então, uma proporção de neurotransmissores. Então, essa química cerebral que está nas sinapses cerebrais não fica circunscrita ao cérebro. Um pesquisador descobriu que no hipotálamo, essa química cerebral se une a pequenas cadeias de aminoácidos, produzindo o que ele chamou de neuropeptídeos, ou peptídeos neurais, que funcionam como se fossem hormônios ativadores. Esses peptídeos neurais se derramam na corrente sanguínea através do hipotálamo. E uma vez na corrente sanguínea, eles se espalham pelo corpo e atingem todas as células. Porque todas as células têm receptores para essa química neural. Então, esses neuropeptídeos vão se ligar nas células. E isso vai afetar o comportamento dessas células. Como? A célula entende a emoção? Não. Esse peptídeo neural, ao se ligar à membrana celular dessa célula, ele vai ativar ou desativar a atividade genética. É o que nós chamamos de epigenética. São as interferências de suas decisões, de seus pensamentos, da sua interação com o meio ambiente, de coisas que você acredita, coisas que você pensa, que produzem uma química e que atingem as células. Quando a célula é atingida por essa química cerebral, ela pode ativar ou desativar material genético. Isso altera como a célula funciona. Por exemplo, sobre a produção de proteínas. E dependendo do tipo de célula que estamos falando, todo o comportamento dela muda. De um tecido, por exemplo, você tem uma produção melhor de cadeias de aminoácidos, com menos erros. Você tem mudança do comportamento inflamatório, você tem mudança das respostas imunológicas, você tem uma mudança do comportamento bioquímico do corpo, de acordo com os pensamentos. Isso é para demonstrar que a mente afeta o corpo. Então, como o seu corpo se comporta, está sim atrelado ao material genético, à própria estrutura, coisas que você conheceu como chamada mecânica biológica, mas sua mente tem um papel muito mais determinante do que imaginávamos no início desses estudos sobre o comportamento das suas células, sobre a doença e a saúde, sobre o bem-estar e o mal-estar. Então, quando você emite certos pensamentos, mas eu não consigo, quando você fala, o cérebro já constrói a imagem, é uma coisa automática, chama-se automatismo cerebral. Então, quando você usa determinadas palavras, determinadas construções verbais, determinadas leituras, quando você ouve determinadas músicas, e essas músicas produzem um bem-estar mental, algum tipo de melhoria na estrutura do seu pensamento ou da sua emoção, isso se reflete organicamente. Então, as palavras de poder, essas palavras positivas, realmente funcionam? Sim,
elas realmente funcionam. Por quê? Porque quando você pensa, quando você sente, você produz uma química correspondente cerebral e essa química se espalha através da corrente sanguínea a partir do hipotálamo e atinge cada célula do seu corpo. E se esses pensamentos são pensamentos construtivos, são pensamentos poderosamente estimulantes, todo o seu corpo reage também. Por isso, pense em sucesso. E o sucesso acontecerá. Não... Ah, mas é a coisa da lei da atração? Você pode chamar do que você quiser. Eu estou chamando de comportamento biológico. Então, o seu pensamento determina como o seu corpo funciona. E isso determina como sua vida vai ser. Muito sucesso para você. A frase da semana do livro Estude e Viva, dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, dos espíritos Emmanuel e André Luiz. Hoje é uma frase assim bem curtinha, o que os outros pensam. Nesse livro fala a questão do que os outros pensam, o que os outros falam, o que os outros fazem. O de hoje é para nós fazermos a reflexão sobre o que os outros pensam. Você se incomoda com o pensamento dos outros? A maioria das vezes a gente acaba não fazendo as coisas tão necessárias para nós, porque às vezes fala, mas o que os outros vão pensar de mim se eu fizer isso, ou se eu falar aquilo, né? Então, por conta disso, nós temos que fazer a reflexão nessa questão. Bom, aquilo que os outros pensam, não se incomodem, porque a ideia é de quem? É dele, não é minha ideia. Ele tem todo o direito de pensar como ele quiser, né? Eu não tenho direito de mudar a cabeça deles, né? Porque cada um interpreta a realidade de acordo com a sua forma de ver o mundo, de acordo com a evolução de cada um, né? E cada um percebe a forma de ver o mundo diferente, às vezes absolutamente contrárias do que eu penso. Sei que preciso nutrir, eu sei que eu preciso nutrir o pensamento limpo sempre, mas não exigir que o outro pense como eu. Que absurdo ele pensar uma coisa dessas, mas a vida é dele, é o que ele sabe dizer naquele momento. Mas se eu sei do meu dever que a vida me atribui, estou segura do meu pensamento que está no caminho exato que eu trilho em proveito, que eu caminho em proveito de algo maior, do coletivo, eu tenho que estar em serenidade, com pensamento sem mágoa, convencida de que acima do conforto de ser compreendida, esperar que o outro me compreenda, vale pela tranquilidade da minha consciência. Então, não importa o que o outro pensa, se eu estou correta, se eu estou seguindo o ensinamento do nosso Mestre Jesus, imbuídos de noção de amor, perdão, indulgência, caridade, não tem que se preocupar o que o outro vai pensar. Em conclusão, respeito para os outros é obrigação para mim. O que quer dizer isso? Vamos respeitar o pensamento de outras pessoas, né? Mas eu tenho obrigação de falar ou pensar coisas boas e, como consequência, falar conteúdos que tenham o entendimento do amor que o nosso Mestre Jesus nos ensinou para que possamos evoluir. E assim vamos sempre dizendo fé e equilíbrio em todas as direções. Encerramento.
A partir desse momento, vamos procurar acessar em nós os nossos melhores sentimentos, nos unirmos em um único pensamento, um único objetivo, que é produzir boas energias para que sejam utilizadas em prol dos necessitados e na higienização do nosso planeta, colaborando desse modo com a paz e o equilíbrio mundial. Por uns instantes, visualizemos o nosso planeta Terra, essa escola bendita, local de muitas lutas e aprendizados. Vamos envolvê-lo em muita luz. Imaginemos Jesus abraçando a Terra, dizendo a todos nós: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviareis. Permita, Divino Mestre, que o nosso planeta Terra e todos os seus habitantes permaneçam sob a tua proteção e que a tua vontade seja cada vez melhor compreendida e praticada no socorro aos aflitos e no amparo aos fracos e oprimidos. Que sua lembrança eterna seja nosso estímulo constante, o exemplo seguro, orientando todos os nossos pensamentos e ações. Que possamos sentir dentro de nós harmonia, paz, confiança e gratidão. E assim vibremos pelos enfermos do corpo e da alma, por todos os necessitados, de fortalecer em si a fé divina. Vibremos por nossos irmãos recolhidos nas casas de caridade, hospitais e demais locais onde se encontrem, passando por dolorosas provações. Vibremos pelos irmãos sem teto, moradores de rua, mergulhados nos sentimentos de abandono, desvalia e desesperança. Vibremos pelos nossos irmãos desencarnados, emitindo a eles os nossos pensamentos fraternos e amorosos. Que o seu amor, Mestre Jesus, possa envolvê-los, dando compreensão, fé e coragem, que possam aceitar o retorno para a verdadeira vida, prosseguindo no trabalho de aprimoramento moral. E te pedimos também por aqueles que estão mergulhados na dor pela perda dos seus entes queridos. Envolva-os em seu infinito amor, força, coragem e esperança. Vibremos por todos os dirigentes de nossa nação, dos políticos em geral e de todos aqueles responsáveis por conduzir pessoas, que eles possam se conscientizar de suas responsabilidades perante a vida e que eles percebam em suas ações uma oportunidade de serem mensageiros da paz e pela melhoria das condições sociais do nosso planeta. Que assim seja, graças a Deus. Fé e equilíbrio em todas as direções.